aqui de apoio da Unopar Polo Canguçu, especialmente o Dr. Adriano Telesca Mota, que tomou a iniciativa de apoiar a manutenção deste programa por vários meses. E esperamos que retorne tão logo entenda conveniente. Nosso convidado de hoje, médico há quase 50 anos aqui em Canguçu, de várias gerações. Foi vice-prefeito municipal, foi prefeito municipal, foi vereador no Hospital de Caridade de Canguçu, foi presidente, é um líder comunitário, uma pessoa sempre integrada com os problemas, os desafios da comunidade canguçuense. Eu costumo dizer que o Ernesto é uma pessoa que pensa o futuro, que pensa na frente, projeta o futuro, às vezes até trocando ideias, a gente parece que está encontrando soluções que, numa visão vulgar, seria quase que um sonho. Mas sonhar é preciso. O subcomandante Marcos, professor Cunha, chefe da guerrilha no México, dizia o seguinte, que é possível que a tirania roube tudo de nós, menos a capacidade de sonhar. Um homem que não sonha é um homem que não tem propósito, não tem objetivo, não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde vai. E é desta maneira que nós, no momento em que saudamos o Dr. Ernesto pela atenção ao nosso convite de estar aqui participando do Encontro com a Verdade de hoje, dizendo a ele que é uma honra muito grande tê-lo aqui. Tê-lo aqui com a grande folha de serviços prestada à comunidade canguçuense, e é uma forma de homenageá-lo, de dizer para o Ernesto muito obrigado, com a nossa simplicidade, com a nossa singeleza, mas com um coração franco e sincero. Vamos deixar o nosso convidado terminar o mate e o professor Cunha faz a sua saudação preliminar. O Gilmar, os ouvintes, Henrico, Peixoto, boa tarde. Mais um programa e uma tarde de um dia maravilhoso, que a chuva até que enfim resolveu dar uma volta noutros pagos e nos deixou respirar um pouco, né, Henrico? Que não aguentava mais chuva e umidade. Então já estava mofado. Quem não está mofado estava fedendo a fumaça do fogão a lenha, porque as roupas só podiam secar na fumaça. Mas o bom, doutor, que o senhor sabe que a ciência explica, é que o nariz acostuma, né? Então quando chega o outro com uma lenha, que o fogão queimou uma lenha diferente, a gente sente o cheiro da outra lenha. Isso é bom. É verdade. Doutor Ernesto, um prazer recebê-lo aqui. E são poucas pessoas que procuram, lamentavelmente, pensar a sociedade em que vive e se envolver politicamente nela. O senhor é um dos ícones, principalmente nessa sua área da medicina, que sempre foi engajado socialmente e por várias vezes teve condições de algumas direcionar e outras ajudar a direcionar os rumos do município de Canguçu. Mas o que mais me marca aqui em Canguçu, e tenho certeza que isso faz parte da sua trajetória, é a cultura de muitas pessoas aqui do município dizerem
o Ernesto é meu médico. E falam isso com uma franqueza, com uma segurança. São poucas pessoas que conseguem ter uma posição de confiança tão forte quanto o senhor e alguns outros médicos aqui do município têm com a população. Então é um prazer tê-lo aqui no programa e tenho certeza que nós teremos um ótimo programa e assunto não vai faltar. Então, com a palavra, a sua saudação preliminar, o nosso convidado, Dr. Ernesto Arndt Neto. Em primeiro lugar, meus agradecimentos sinceros à Rádio Amizade, agradecimentos ao professor, ao Henrico, que nos faz companhia, e principalmente ao Dr. Cláudio Omar, esse grande amigo de longa data, que eu apreciei e que eu agradeço os elogios, mas os elogios, se os amigos não elogiarem, quem é que iria elogiar? Amigo meu de longa data, que muito fizemos junto. E se ele fala de comunidade, fala de idealismo, fala de sonhos, eu diria, apenas complementaria que quem falou em sonhos se diz o seguinte: sonhar é preciso, mas correr atrás dos sonhos é que é a realidade. Eu acho que isso é uma das premissas que nós sempre colocamos em nossa vida e continuamos, graças a Deus, a sonhar, para que um dia Canguçu, quem sabe, seja um local muito melhor do que o atual, para se viver, para se morar, para se criar a sua família e para cultivar princípios reais que possam fazer com que o nosso povo realmente pense de uma forma um pouco diferente, pense um pouco de uma forma, eu diria assim, mais evolutiva, não pensando apenas naquilo que os outros podem dar, mas aquilo que a gente pode fazer pela comunidade. Muito bem. Doutor Ernesto, já deu para tu veres que aqui é uma roda de mate entre amigos. Né? Não é um espaço radiofônico, como eu sempre digo, que possa se comparar com um brete, uma maledicência. Pelo contrário, quem vem aqui é escolhido previamente, justamente para que possa falar da sua trajetória de vida, falar dos seus propósitos. E por que não dizer, já que estamos falando em sonhar, falar também dos seus sonhos? E a gente sempre abre um espaço prévio de 5 a 10 minutos para que o convidado faça a abordagem que melhor lhe aprouver. Depois a gente faz um bate-bola com perguntas, com algumas intervenções para colaborar com o convidado. Então nós abrimos esse espaço. Faça as considerações que julgar oportunas no momento em que nós estamos vivendo. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os queridos ouvintes que nos dão o prazer da sua audição nesse momento. Dizer que o Cláudio Omar me pega meio de surpresa, assim, meio no contrapé. Isso faz parte. Dizendo que eu fale alguma coisa. Acho que do meu passado não precisa ser falado. Do meu futuro eu tenho dito muitas vezes. A minha trajetória aqui na Terra, seja os principalmente jovens que nos escutam, porque praticamente 50 anos de profissão é bastante tempo para alguém poder dizer assim: eu já deveria estar aposentado. Mas, como eu disse já a muitos amigos, e tenho falado em todas as situações, a minha aposentadoria é no dia que eu não puder fazer mais algo pela nossa comunidade. Então eu tenho, graças a Deus, esse espírito de participar de tudo aquilo que eu posso e de fazer com que a gente tente imaginar um futuro melhor. Quer seja na vida particular, quer seja na vida profissional, e principalmente quando ligado ao setor de saúde do nosso hospital.
E diria assim, apesar das dificuldades que o nosso hospital tem passado, hoje está lotado, atendendo a uma centena praticamente de pacientes, dando para eles condições de vida melhor. E é uma pena, e aí eu vou ter que dizer claramente, é uma pena que os governos, e quando eu falo de governos, falo principalmente de esfera federal, não tenham tido cuidado de quando fizeram a Constituição de 88, de apenas colocar o programa do que seria o SUS, mas lastimavelmente não colocaram da onde viriam os recursos para que o SUS fosse atendido. Então hoje estamos nessa situação, não é o Hospital de Caridade Canguçu, que está em falência total, mas todos os hospitais que atendem o SUS em todo o sul do estado. Alguns lá para o norte do estado, etc., até porque atende muito menos, não a quantia em porcentagem que nós aqui na Zona Sul atendemos, estão mais ou menos quebrados, não bem quebrados. Mas se nós olharmos em toda a nossa região, Jaguarão está praticamente fechado, Rio Grande efetuou o pagamento de salários dos funcionários a metade dos salários de abril, Santana da Boa Vista está com o hospital fechado, Morro Redondo, hospital fechado, Arroio Grande não tem hospital, só tem um postão e manda tudo para Pelotas, Pedro Osório tem meia dúzia de leitos para atender as gripes, Piratini, por uma coisa de política, conseguiu algumas coisas que eu não sei até quando vão durar, mas está se mantendo. São Lourenço, a notícia que eu tenho é muito grave também, a situação é muito grave. Há poucos dias tivemos no noticiário, não só estadual, como também nacional, que o Hospital de Livramento, a Princesa Santa Casa de Livramento, está muito mal, quase fechando as portas. O Hospital de Bagé atende menos de 50% do que deveria de atender. A Beneficência de Porto Alegre, apesar de esforços políticos de todos os cantos, continua com 2, 3 pacientes e sem pagar os salários há um ano. Então, lastimavelmente, é vergonhosa a situação nossa a nível nacional em termos de saúde. Atualmente, o que se vê nos noticiários é muita conversa em termos de segurança, porque é outra fatia da nossa, das obrigações governamentais que está muito problemática. Então, se ouve só falar de polícia, de brigada, de projetos para melhorar a nossa defesa do cidadão e por aí afora. Saúde, porque eles não têm desculpa de como tratar, porque sabem que não tem solução, não falam. Eu tenho que dizer aos caros ouvintes que eu tenho muito medo que daí um pouco nós tenhamos 1, 2, 3 mil mortes na região sul por falta de assistência médica. É uma lástima que nós estamos se encaminhando para isso, mas se não houverem providências urgentes, seguramente o pessoal vai ter que se segurar, porque não vai ser bonito. Pode bater na porta do hospital daqui um pouco e vai ter uma placa. Dirija-se à prefeitura, e a prefeitura vai dizer, não tem mais ambulância, todas estão para Pelotas e Porto Alegre. Mas são coisas da vida que, como muito bem disse o Dr. Cláudio Omar, no México, né, onde tinha um regime totalitário e eles diziam assim, nós sonhamos com liberdade. E a gente, da mesma forma, sonha que, quem sabe, tenhamos com essas eleições que se avizinham agora em outubro, alguma cabeça pensante que tem um direcionamento para o povo brasileiro e não apenas
para suas ambições pessoais, que é o que está acontecendo até hoje. Escutando o doutor Ernesto falar e com a experiência que ele tem, professor Cunha, parece-me que a desatenção à saúde se tornou uma política de Estado, né? Mas vamos registrar, enquanto o professor prepara a sua primeira intervenção, a participação aqui da Marley Santos, que lhe manda um abraço, doutor. Diz que o senhor é um grande médico, muitos anos médico dela e da família. O José de Moura Neto nos manda um abração, o Ronai Tavares Pacheco, a Maria Alice Santana Nunes, ela é do Morro Redondo, mas mora em Montenegro, está sempre vinculada com a gente, também nos mandando um abraço. Tá? A Sandra dos Santos, também nos dando um abração, que nós retribuímos. O doutor Conrado Hernani Bento Neto, o Genivaldo Belarmino da Silva, é lá de Dourados, tá? Nos acompanha também. Tá? A Leonilde Santos, ali da Vila Silva, gente finíssima, está sempre junto com a gente, a Delva Maria Lacerda. O Edgar Henke é lá do Arroio do Padre, vereador do Arroio do Padre, está nos acompanhando. A Lendina Milling, esposa do Armindo, gente nossa, gente tua também, e o Marcos Aurélio Oliveira. Nós agradecemos e, na medida do possível, a gente registra as interações, mas pelo que eu estou vendo, em seguidinha nós não vamos poder, porque está bombando aqui a figura do Dr. Ernesto. Professor Cunha, sua primeira intervenção agora no mérito do programa. Dr. Ernesto, a saúde em Canguçu tinha dois pontos muito claros, um era o hospital, outro era a prefeitura. Aí o governo federal, por volta do ano de 2000, se não me falha a memória, começou um processo de municipalização. E a prefeitura começou também, por uma questão política, uma aproximação, a quebrar um paradigma que o hospital era do PMDB e que o PP não botava a mão no hospital e no final do governo Odilon, já no começo do governo Cássio, começou a ter uma interação entre o hospital e a prefeitura que nada mais é do que natural. Passa-se o tempo, a saúde se precariza por falta de uma política pública concreta, como o senhor já colocou, e o Gerson entende, como prefeito, que deveria fazer uma intervenção no hospital municipal. Essa intervenção municipal acontece por um prazo, que eu não lembro agora. Um ano, basicamente. Um ano. Termina, pois não. Maio de 2013 a fim de abril de 2014. Uhum. Terminando essa intervenção, o discurso único era que intervenção nunca mais, intervenção da prefeitura não mais, não deu certo, o hospital está pior do que estava, não resolveu, aumentou a conta. Teve um caso de um responsável pelo hospital que foi nomeado pela prefeitura que faleceu, teve um problema cardíaco, faleceu, teve problema nas contas apresentadas por essa pessoa. Bom, o hospital voltou à sua gerência própria com o apoio da prefeitura e agora parece que estamos próximo novamente da prefeitura assumir o hospital novamente. O prefeito Vinícius vem conversando sobre isso e buscando formas que isso aconteça, mas não diretamente, através de uma empresa terceirizada, onde essa empresa virá assumir a gerência do hospital e manterá o padrão conveniado com a prefeitura. É mais ou menos isso que nos espera. É por aí que as coisas estão caminhando nesse sentido, e de uma certa forma uma intervenção branca, onde a prefeitura venha novamente avalizar uma nova diretoria, sendo que essa não composta por elementos da comunidade, e sim por uma empresa terceirizada, contratada para isso?
Eu acho que é uma pergunta bastante extensa, mas eu vou tentar resumir. Em primeiro lugar, nós temos que entender uma coisa que o Dr. Cláudio Omar, nosso querido advogado, pode, inclusive, discorrer de melhor forma. Existe o Hospital de Caridade de Canguçu, instituição mantenedora. E existe o Hospital de Caridade de Canguçu, CNPJ tal, que presta serviço à população. Então, são duas coisas distintas. Pode haver intervenção no hospital, no CNPJ, pode haver transformação para uma outra entidade com outro CNPJ, mas a instituição Hospital de Caridade de Canguçu, esta permanece sempre. Quando falaste em diretoria leiga, etc., esta permanece sempre e sempre terá que dar o aval para quem for assumir. Bom, então vamos um pouquinho à história, já que tu falaste em municipalização da saúde. Existem dois tipos de municipalização da saúde, a total e a parcial. A total é quando engloba todos os serviços hospitalares e mais os serviços chamados ambulatoriais. E a parcial é só a municipalização da parte ambulatorial. O que é a parte ambulatorial? Ela é aquela parte que não precisa ir deitar numa cama de hospital. Tá? Vamos simplificar assim. Canguçu tem o sistema parcial, é só a parte ambulatorial. Nesta inclui, teoricamente, pronto-socorro, inclui todos os exames de laboratório, consultas, vacinas, orientações várias de gestantes, de crianças, de puericultura e por aí afora. Mas me falaste que depois disso houveram medidas em que inclusive uma delas teve uma intervenção. Eu tenho que fazer um pequeno histórico sobre isso, até para que os ouvintes entendam. A grande realidade é o seguinte: o que o SUS paga, não paga os custos mínimos. Para terem uma ideia, a tabela de exames de laboratório nos últimos 10 anos, por incrível que pareça, onde a energia elétrica subiu 1000%, onde medicamentos subiram entre 600% e 700%, onde a mão de obra subiu na base de 600%, exames de laboratório subiram 0%. A tabela é a mesma de 10 anos atrás. A tabela de procedimentos outros do SUS, cirurgias e outras coisas, tiveram um aumento médio de quase 100%. Mas para quem está pagando 10 vezes o que pagava de luz, o SUS está pagando 2 vezes. Então nós chegamos a um absurdo assim até para os queridos ouvintes entenderem. Uma cirurgia de vesícula, o cálculo efetuado pelo Conselho Federal de Medicina em cima de dados realistas no hospital médio, o custo de efetuar uma cirurgia de vesícula são R$2.000, sem médico e sem anestesista. O custo que o SUS paga, calcule, R$440. Então, nós partimos de um princípio que uma cirurgia de vesícula, a hora que entra para o bloco, ela já está dando um prejuízo mínimo de R$1.560 para o hospital. Aí dizem os governantes assim, mas tem algumas coisas que a gente paga por fora, etc, etc, etc. É muito difícil a gente, num programa assim de tempo limitado, tentar fazer todas as colocações. Mas a grande realidade é que os hospitais estão quebrados porque o governo não paga. Eu tenho um amigo que dizia assim: um hospital para atender bem o SUS tem que ser um hospital com as condições do Hospital Albert Einstein de São Paulo. E este ganha 100%, porque eles sempre acham alguma coisa a descontar. Nós, no ano passado, recebíamos uma média de quase, teríamos que receber quase 800 no ano passado. Quase R$800 mil por mês, entre tudo, no teto máximo. E teve um mês que nós recebemos, não sei se foi 84 ou 86 mil,
10%. 10%, porque o resto eles arrumaram desculpa. Isto aqui não foi feito conforme, não chegou no teto, isso aqui também não chegou no teto, porque já nós não tínhamos recurso, não poderíamos estar atendendo tudo. E algumas coisas foram cortadas. Por exemplo, cirurgia eletiva, cortaram e deram para Piratini. Só se faz cirurgia eletiva em Piratini. Se tiver que operar uma vesícula, tá? Operar uma fimose, operar alguma outra coisa, uma hérnia, só pode ser feita em Piratini. Não pode ser feita em Cansul. Mas por que isso? É para deixar a fila de espera crescer, eles não precisam pagar. Entende? A política é essa. Não existe a palavra que se chama gestão no poder público. E aí eu diria o seguinte, não existe gestão no poder público de uma forma geral. E principalmente em saúde não existe absolutamente gestão. Tá? Gestão de saber o que realmente se deve fazer, o que se deve pagar e quanto deve se pagar. Estavas falando da intervenção, eu vou resumir em algumas palavras assim, até para que o nosso ouvinte entenda. Nós tínhamos já uma certa dívida, e eles assumiram porque eu estava presidente. O Dr. Paulo era o presidente, deixou a presidência, me deixou, como se diz, com a batata quente na mão. O hospital já estava com problemas. E nós contratamos uma equipe de Porto Alegre, que estava ligada à Associação dos Hospitais Filantrópicos. E essa equipe nos fez uma reprogramação de todo o hospital. Muito boa, por sinal, que eu levei a todas as instâncias, e eu quero dizer aos queridos ouvintes que em nenhuma instância me abriram o envelope para dar uma resposta. Por quê? Ficamos sabendo muito depois que quando o PT ganhou as eleições em Cansul, para o município, era já uma programação do PT e algumas outras associações ligadas a ele, de tomar em conta dos hospitais, de todos os hospitais que tivessem, dos municípios que tivessem sido eleitos os prefeitos pelo PT, do Paraná para baixo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só que, para surpresa deles, que achavam que isto seria um bom negócio para ganhar voto, criar empregos e por aí fora, se tornou um problemão para eles, porque quando começaram a sentir que eles não tinham nem capacidade de gestão, né, e não tinham capacidade de realizar aquilo que nos sonhos deles existiam, eles terminaram desistindo e entregando de volta todos esses hospitais. Quero dizer o seguinte, que durante a intervenção houve uma melhora acentuada no atendimento do hospital. Não posso dizer que não. Houve uma melhora acentuada por quê? Porque enquanto nós recebíamos no ano anterior uma cifra de mais ou menos 6 milhões e 800 no máximo em todo o ano de todos os serviços prestados, eles receberam no ano de 2013 até início de 2014 a quantia de 14 milhões e não sei quanto. Quando se tem dinheiro é fácil fazer. Empregaram muita gente, deram serviço para muito trabalho, para muita gente, que bom que muita gente recebeu. Só que quando entregaram, houve um pequeno problema. Eles nos entregaram o hospital, aí trocou o governo do Estado, porque eles tinham o governo do Estado na mão, por isso que vinha bastante recurso, entrou o atual governo, e o que aconteceu? Os recursos foram cortados para menos da metade. Só que os funcionários que estavam ficaram. E aí eu pergunto ao doutor Cláudio Omar, se tu estás inadimplente com fundo de garantia, podes despedir alguém? Não. E aí virou que nem um cheque expresso que tu não consegue pagar. Empréstimo sobre empréstimo, empréstimo sobre empréstimo, dívida sobre dívida,
E isso automaticamente elevou muito a capacidade, a incapacidade do hospital de reagir. Mesmo tentando projetos e tudo mais, e diria assim, apesar do esforço da diretoria, da última diretoria que assumiu, e aí eu quero dar assim os meus parabéns aqui, os meus cumprimentos ao Mário Fonseca, que foi já gerente da Caixa Econômica aqui, que assumiu a gestão do hospital, mesmo sem ser gestor, mas por ter passado por um cargo de chefia e entender muito de administração, fez o possível e o impossível para manter o hospital muito tempo. Até que chega num momento em que o governo manda o dinheiro e a própria CE, para quem tu deve, vai lá, como é que se chama o termo, doutor? Renegocia. Não, vai lá e tira o dinheiro que vem para o hospital. Ah, bloqueia, sequestra o dinheiro na conta. Sequestra o dinheiro da conta do hospital, que estava para pagar os funcionários. Como é que fica? Se tu recebe e aí vai lá, a justiça autoriza o cara de tirar o dinheiro. Então, tudo isso levou até um ponto que toda a diretoria pediu demissão e fomos ao prefeito municipal pela 10ª vez, muito mais, coisa que eu já tinha previsto para ele em agosto do ano passado. Tinha feito a colocação para ele, se não houverem providências urgentes em termos de toda a Zona Sul, não é do Hospital de Caridade Cano Sul, os hospitais vão quebrar, vai ser o caos na saúde. Não preciso dizer mais, mas os caminhos, como disse o Dr. Cláudio Omar, eu gosto de olhar os horizontes bem além. É verdade. Né? E nós estamos esperando, como foi dito, que algum grupo venha se interessar. E nós temos apenas um grupo agora para vir olhar o hospital, porque que tenha talvez condições de tentar alguma negociação com a prefeitura para assumir, que é um grupo ligado à Igreja Católica, que são os camilianos, originários, e esse grupo é originário de ter, inclusive de prestar serviço a hospitais, pela experiência que eles têm do Hospital São Camilo, que é um dos melhores de São Paulo em atendimento à saúde, e eles vêm possivelmente na próxima segunda-feira, se não mudarem a agenda, para analisar toda a situação do hospital. Em princípio, eles já tiveram uma rápida visita, conversaram com o prefeito, só deram uma passada no hospital. E como tinha uma placa lá, funcionários em greve, eles disseram, não, com placa de funcionário em greve nós não chegamos, porque pode dar uma série de outros comentários, e então nós preferimos voltar outra hora. Os funcionários receberam 2 meses e estão por receber, não sei se integral ou em parte, o salário do mês passado. E nós esperamos que os funcionários, nesse período, até que haja essa avaliação, porque surgem alguns comentários, às vezes, vamos retomar a greve, isso e aquilo. Eu acho uma pena, se retornar à greve, o hospital fecha no dia seguinte. Isto foi criado um grupo, como é que se chama? Criado pela Prefeitura e Hospital, uma comissão criada por elementos ligados à Prefeitura, ligados ao hospital, ligados ao corpo clínico, e na última reunião que foi efetuada antes do Jogo do Brasil, que até nós saímos 15 minutos depois de ter iniciado o Jogo do Brasil, da reunião, em que os diretores, todos os participantes desse grupo, eles foram bem claros. Se sair nova greve no hospital, nós psicologicamente não temos mais como seguir com qualquer tentativa de negociação e vamos entregar as chaves para o judiciário e para a prefeitura. E os funcionários automaticamente estarão sem trabalho. Vão ter que recorrer à justiça, como nos casos da Vale, da Varig e de outras empresas, já se passaram mais de 20 anos, até hoje nunca receberam. Eu espero que não chegue nesse ponto. Espero que os funcionários, é um pedido meu, tenham bom senso de aguardar um pouco, de segurarem um pouco, porque é melhor recebendo pouco do que sem estar com o emprego. Então,
Só assim para concluir, a intervenção foi o estopim para agravar a situação financeira. E acho que tenho que lembrar aqui um dos grandes responsáveis desse hospital estar sempre de pé, Dr. Fernando de Melo Gomes, que simplesmente no dia da intervenção colocaram 2 brigadianos de fuzil, 2 para cada um, sem nós podermos nos mexer e dizendo só assim, entregue as chaves, entregue os segredos e tudo. Eu comentei inclusive numa rádio local naquela data, num rápido comentário, que eu que acompanhei a Revolução de 64, eu não vi um movimento tão violento psicologicamente, porque era um ônibus da brigada com um cordão de isolamento em volta do hospital de brigadianos, uma caminhonete, eles dizem que não, mas tem foto, uma submetralhadora na mão, na carroceria, como se nós fôssemos bandidos. Isso foi uma afronta. Mas apesar dessa afronta, meus amigos, meu caro Dr. Cláudio Mário, eu continuo um idealista em torno do hospital, esperando que nós possamos vencer essa crise. Muito bem. Está respondido, professor Cunha? Começamos o assunto. Tá bom. Bom, mas vamos fazer o seguinte. Só para esclarecer. Hoje, os funcionários estão com a folha em dia. Estão com um 13º atrasado. O 13º do último ano. Não, do ano anterior. Do ano anterior. Está atrasado e até agora não recebeu junho. Eu sei que existe algum dinheiro em caixa para pagar uma parte disso. E eles estavam, não sei como, porque faz 5 dias que eu não tenho contato nenhum com o grupo gestor, até porque estão esperando esse grupo que vem de São Paulo para esta avaliação, porque não se sabe se eles vão vir para investir dinheiro, se eles vão ver ou só simplesmente repassar, nós não sabemos nada. Isso nós temos que aguardar deles, proposta, etc. E aguardamos, esperamos que eles tenham interesse. Se eles tiverem interesse, possivelmente vai precisar 1 mês, 2, para que haja a normatização de tudo. Porque sabe, tem inúmeros percalços burocráticos. É verdade, é verdade. Doutor Ernesto, surgiram aqui, neste espaço, ao longo do período que a gente está conduzindo, o Encontro com a Verdade, algumas sugestões, algumas ideias fluíram exatamente aqui, nessa 1 hora de conversa. E uma delas é a necessidade de Canguçu, claro, ponteado pelo Executivo Municipal, socializar a responsabilidade que a comunidade coloca, e de maneira legítima, porque se elege, tem esse direito de cobrar, mas o município socializar a responsabilidade, o executivo socializar a responsabilidade quanto ao desenvolvimento de Canguçu. E surgiu uma ideia bastante objetiva. Essa ideia surgiu quando o vereador Luciano Bertinetti esteve aqui, não é, professor Cunha? E depois ela foi trabalhada por outros convidados. De que maneira? Maneira seria o executivo promover um fórum que desafiasse efetivamente todos os órgãos públicos e privados a quem dizem respeito o desenvolvimento de Canguçu. Quando eu digo privados, sindicatos, FETAG, Farsul. Quando eu falo em empresas estatais, Banco do Brasil, Banco do Estado, universidades, órgãos públicos, Embrapa, Emater, e assim por diante, com o propósito de discutir de uma forma objetiva, através de seminários,
através de oficinas, que é uma coisa que está muito em moda e que dá efetivo resultado, num grande encontro, um grande fórum, capitaneado, obviamente, pelo executivo, para daí tirar linhas definidas e desafiadoras do desenvolvimento. E por que reunir todos estes órgãos que eu exemplifiquei agora? Não é uma enumeração taxativa, é meramente exemplificativa. Para comprometer todos e cada um com a ideia que dá. Porque fica muito fácil, e eu parafraseio aqui o Dr. Adriano Telesca Mota, nosso amigo, segunda vez que falo nele aqui hoje, alguém tem que fazer, Cláudio Omar, desde que não seja eu. É uma tirada do Dr. Adriano. Diz que nós brasileiros temos esse costume de dizer, alguém tem que fazer algo para resolver determinado problema, mas desde que esse alguém não seja eu. Eu gostaria, doutor Ernesto, tu como foste vice-prefeito, como fosse prefeito, vereador e com a liderança comunitária que tens, qual a avaliação que tu faria de um evento dessa grandeza, dessa natureza? Eu acho que é uma ideia cabível, Cláudio Omar. Só que nós já tivemos algumas experiências extremamente negativas. Só para citar uma. Nós convocamos, fizemos convite a 70 e poucas empresas para vir ao hospital para discutir, não foi para pedir para elas cobrirem custos, mas para discutir o hospital e soluções possíveis. Isto há mais de um ano atrás. Vou colocar os dedos na sua frente para lhe mostrar. Duas. E uma delas foi o gerente do supermercado que fechou. Peruso. E outra de um outro componente da sociedade canguçuense que não tem, digamos assim, uma força maior. O restante, ninguém se fez presente. Eu gostaria de fazer um comentário assim, até para tu entender. Entendeu? Eu acho que tem que ser tomadas providências. Quem vai tomar? Eu acho que a ideia do executivo municipal, do município, tomar para si esta ideia de fazer alguma coisa, como? Quando seria ontem, mas como? Tem que ser urgente. Acho ótimo. O que eu tenho muito medo, eu te digo assim, eu fico magoado quando eu tenho que falar nisso, é que a comunidade canguçu, lastimavelmente, ela nunca deu o valor que realmente o hospital tem para a comunidade. Eu te digo isso porque várias manifestações, por várias vezes, eu escutei assim, dentro do meu consultório. Mas que tem gente de mão grande lá dentro? Até hoje tem. Ou seja, dizendo, no hospital roubam, por isso que o hospital não tem dinheiro. Cheguei a ter uma pessoa que chegou e me disse na minha cara assim, não, porque lá dentro do hospital estão roubando muito, e são os médicos, só que ele não sabia que eu era médico do hospital, porque a pessoa com quem eu estava falando se referiu a mim como amigo alemão. Claro, como a gente comumente chama. Até para não despertar atenção, porque sabia que o cara ia falar alguma coisa. Então, estas coisas assim me deixam muito tristes, porque, na verdade, eu gostaria aqui de cumprimentar e de deixar para os ouvintes, até para ficarem pensando, tem um grupo de médicos que recebeu 4 meses de agosto de 2015 até agora. Estão trabalhando por amor à camiseta e não estão reclamando. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que entender. Nós temos um grupo de dialistas dentro do hospital, não é o Ernesto, nós temos um grupo de dialistas
que trabalham pela comunidade. Trabalham sem ver a quem e quando. Porque são profissionais que fizeram o juramento. E continuam trabalhando e vão trabalhar até a hora em que não tiver mais condições, como nós tivemos que parar alguns dias, porque nós não tínhamos enfermagem, não tínhamos pessoal para trabalhar, não tínhamos medicamento e não tínhamos nem reagente no laboratório para fazer exames. Quando não tens inchada, tu não pode capinar. Não é, professor? Bem Se assim. não tiveres um giz ou uma caneta, não podes escrever para os alunos. Só para a gente consolidar um pouco melhor, a grande dificuldade, doutor Ernesto, que se enfrenta, se resume em recursos. Sim, dinheiro. E este fórum, por que não há dinheiro? Porque o desenvolvimento de Canguçu é limitado. Então, a ideia seria provocar um grande fórum, reunindo todas essas entidades, tá, para desafiar o desenvolvimento de Canguçu e comprometendo cada uma dessas entidades. O professor Cunha tem uma ideia, tá, que é possível envolver a FUBRA de uma forma mais próxima da questão do Hospital de Canguçu. E eles têm conhecimento assistencial. Exatamente. Tá? Agora, este envolvimento tem que ser via governamental. O governo municipal capitanearia este encontrão, que a gente está denominando provisoriamente de Fórum de Desafios ao Desenvolvimento de Canguçu. E aí sim, o governo municipal está no 2º ano, teria ainda 2 anos para trabalhar efetivamente em cima das propostas que, por certo, sairiam. Porque estas entidades, dado o vínculo que elas têm com Canguçu, elas estariam presentes. E presentes estando, teriam que participar dos seminários, participar das oficinas de trabalho e, obviamente, participar das conclusões, se comprometendo em dar a sua parcela de contribuição efetiva para estas metas que seriam elencadas no final desse encontro. Tendo dinheiro, havendo a circulação de recursos, tudo fica mais fácil. Eu lembro da GTZ. A GTZ é uma sigla em alemão, um nome enorme. Tá? Você bem sabes como é que são grandes as determinadas palavras da língua alemã. E essa GTZ, o que ela faz? A GTZ financia projetos de desenvolvimento com dinheiro privado da Alemanha, de empresários da Alemanha, em municípios dos países em desenvolvimento onde existe concentração considerável de descendentes germânicos. Isto é uma porta que eu estive bem pertinho dela para abrir, quando eu estava na Assembleia Legislativa. Mas depois eu caí, me faltou apoio político e eu não terminei de abrir. Mas essa porta continua existindo. Outra maneira que existe, tá, é através da coroa inglesa. A coroa inglesa repassou dinheiro num único pedido que a gente fez aqui em Canguçu, quando eu era secretário, te lembra disso? Que deu para fazer aquelas barragens, aqueles açudes, um total de 27, mais o centro comunitário, mais patrulha agrícola, mais caminhão novo, tudo para a comunidade da Glória. Via Canadá, via Igreja Anglicana. Então, existem, professor Cunha, maneiras de se buscar recurso, e eu não vejo eficácia de quem
tem o cabo do relho na mão na busca efetiva desses recursos. E num evento dessa natureza, haveria a possibilidade de se desafiar as entidades a buscarem os recursos necessários, não digo os necessários, mas os que, de certa forma, viessem a viabilizar um pouco mais de desenvolvimento para a comunidade canguçuense. E chega naquela hora que o professor Cunha fica triste, que quando o assunto fica bom, termina o programa. É verdade. Eu já estou triste, porque eu só fiz uma pergunta. Pois é. Então eu não consegui... Mas foi a que, em compensação, foi a que teve a maior resposta. Pois é. Só dei uma perguntadinha, no senhor Ernesto. Vamos registrar aqui as manifestações da Elisane Cigales, do Wilson Almeida, da Fernanda Oliveira Gomes, do Dr. Luiz Krieger. Ele diz aqui, ó. Primeiro ele faz um elogio no outro comentário, doutor Ernesto. E depois diz o seguinte: São Camilo, na FAO, quando eu fui procurador naquela instituição, foi um fracasso. Tá? Ele é procurador de Estado aposentado. Não me... Qual é o padre? Tá? Isto. Mas ele faz essa observação. E como a gente tem uma relação muito boa, eu entendi de registrar aqui. Tá? Doutor Ernesto, eu tenho que lhe dar 1 minuto para as despedidas, porque a programação segue e não é mais o meu horário. Bom, doutor Cláudio Omar, em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a equipe da Rádio Amizade, a tua pessoa, pela oportunidade que nos deu aqui, para talvez tirar algumas poucas dúvidas daquilo que paira em todo o município sobre a população, que pergunto constantemente, mas o que está havendo? O que é real? Porque se ouve tanto boato, tanta fofoca, tanta coisa. Eu gostaria de dizer o seguinte: existe um grupo muito grande tentando reverter a situação. Quando o nosso amigo Luiz Krieger fala de São Camilo na FAO, isso fazem muitos anos. Aí era o Hospital São Camilo diretamente, agora é uma instituição ligada aos camilianos, de uma forma nacional. Então talvez seja um pouco melhor. E então deixar aqui os meus agradecimentos e dizer assim, se eu puder, estou à disposição para a gente retornar, quando for preciso. Sempre que seja para dar esclarecimentos ao público, esclarecimentos reais. Não estou fantasiando nada, muito pelo contrário, estou sendo muito realista. E acho que Canguçu vai, por muito tempo ainda, ficar em maus momentos dentro da saúde, assim como o resto dos hospitais no Brasil, que tem a mesma situação que nós. Mas acho que o Dr. Cláudio Omar levantou alguma coisa extremamente importante, e eu vou resumir. A comunidade tem que se levantar para levantar o hospital. Muito obrigado a todos vocês. Professor Cunha, suas despedidas. Agradecer a presença do Dr. Ernesto aqui, dizer para os ouvintes que a gente não tem por objetivo fazer um programa melancólico, mas é a realidade. E ela precisa ser exposta de forma clara. O Dr. Ernesto é muito claro no seu discurso ao colocar a situação. E tem muitas pessoas que, quando esse assunto surge, eles dizem assim: desde que eu me conheço por gente, o hospital está fechando. Tem gente que já, de tanto ouvir isso, acha que não fecha mais. Mas também, quando se vê em situação de apuro, corre para o mesmo lugar, para o mesmo hospital. Então é bom se colocar o dedo na consciência e ver o que pode se fazer de forma diferente. As pessoas que estão aí podem ter os seus defeitos, mas elas estão lutando para manter aberto. Então, só por esse motivo, já devem ser honradas. Com certeza. Agradeço aos colegas que estão aqui, agradeço aos ouvintes pela paciência. Muito bem. Nós agradecemos, professor, mais uma vez a atenção do Dr. Ernesto de acorrer ao nosso convite e dizer que foi uma honra muito grande ficar nesse espaço aqui, ouvindo a tua exposição didática a respeito dos assuntos abordados. Um grande abraço a ti, aos teus familiares e aos nossos ouvintes. Até quarta-feira que vem. Muito obrigado.